passamos então à leitura de um breve currículo do Fábio Ferreira Batista, que tem pós-doutorado em Gestão do Conhecimento pela UFSC, é doutor em Ciência da Informação pela UNB, atua como técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é uma fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ele é professor do mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília. Tem atuado como pesquisador na área de Gestão do Conhecimento e Inovação e como coordenador de implantação do Plano Estratégico da Gestão do Conhecimento e Inovação no IPEA. Vamos assistir à palestra do Fábio sobre institucionalização da gestão do conhecimento na administração pública federal, situação atual e desafios futuros. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi feito, estar aqui esta manhã, nesse Nova Day especial. Eu já havia ouvido falar do Nova Day, muito bem, aliás, e para mim é uma honra estar aqui e quero agradecer em nome do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o convite de estar aqui para falar sobre o tema Gestão do Conhecimento na Administração Pública Federal. Queria dar um destaque ao que foi dito sobre a minha atuação profissional. Eu, no IPEA, já sou servidor público federal há 27 anos e atuando especificamente na área de gestão do conhecimento há 12 anos. Eu uso o chapéu de pesquisador, porque ao longo desses 12 anos eu venho desenvolvendo estudos e pesquisas na área, mas tenho também o desafio de colocar em prática projetos de gestão do conhecimento no próprio IPEA. E nós, então, nesses últimos anos, lançamos o nosso repositório do conhecimento do IPEA, lançamos também um projeto Narrativas e estamos iniciando, em 2015, um projeto na área de um programa de mentoring para reter o conhecimento dos profissionais do IPEA que estão se aposentando e que têm um conhecimento valioso para a instituição. Bom, gostaria de dizer também que eu sou natural de Araçatuba, interior de São Paulo. Há mais de 30 anos moro em Brasília. Em 1977, passei na USP, aqui em São Paulo, em Direito, e passei na USP e passei no curso de Direito da Universidade de Brasília. E, por essas decisões que a gente toma na vida, tomei a decisão de fazer Direito em Brasília. Depois acabei fazendo outras coisas, relações internacionais, e hoje atuo mais na área de administração, na área de gestão pública. Dizer também que torço para o Santos Futebol Clube, né, que ontem, infelizmente, não pôde ganhar do Cruzeiro, mas uma característica do santista é que é sempre otimista, a gente sempre está pensando em boas coisas do futuro. Muito bem, o tema da nossa palestra hoje é institucionalização da gestão do conhecimento, situação atual e desafios futuros. Quando a gente fala em institucionalizar alguma coisa, a gente está falando em fazer com que esse método gerencial, no caso da gestão do conhecimento, faça parte da maneira de trabalhar da organização. Então, institucionalizar a gestão do conhecimento na administração pública é fazer com que esse método gerencial que nós chamamos de gestão do conhecimento, esse método integrado de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para melhorar o desempenho organizacional, faça parte da maneira de trabalhar das organizações. Se a gente quiser ser um pouco mais sofisticado, a gente pode dizer faça parte do modelo de gestão da organização. Mas é basicamente isso que nós queremos falar hoje. Como é que está a situação atual da administração pública federal? E quais são os desafios futuros para fazer com que esse modelo de gestão, de fato, faça parte da maneira de trabalhar das organizações? Bom, então, eu vou apresentar hoje de manhã para vocês os resultados de uma pesquisa que nós fizemos, que recebe esse título que vocês estão vendo no slide, Gestão do Conhecimento da Administração Pública, o que mudou no período 2004-2014. Em 2004, nós fizemos uma primeira pesquisa, junto a organizações do Executivo Federal, foram ao todo 28 ministérios e 6 empresas estatais, 34 organizações no todo. Esse ano, 2014, nós temos uma pesquisa mais abrangente, com 81 organizações, envolvendo organizações do Executivo Federal, do Legislativo, do Judiciário Federal também, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e também da Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS.
Eu costumo brincar dizendo que eu tive uma alegria esse ano, que foi pedir para o TCU responder um questionário, porque normalmente a gente é que responde o questionário do TCU. E foi uma pesquisa, então, bastante abrangente, em que nós tivemos não só organizações do Executivo Federal, mas dos outros dois poderes, além do Ministério Público. Bom, eu vou apresentar essa manhã o que nós aprendemos com a pesquisa em relação ao perfil dos respondentes, ao perfil das organizações pesquisadas e a parte 3 do questionário que foi preenchido pelas organizações, que diz respeito ao grau de externalização e formalização da gestão do conhecimento. Bom, durante essa apresentação, eu vou abordar os temas que vocês estão vendo. Nós vamos começar falando um pouco da relevância do tema, por que pesquisar a gestão do conhecimento, vamos descrever um pouco a pesquisa, falar das organizações pesquisadas, os respondentes, qual é o perfil desses respondentes que preencheram o questionário, falar um pouquinho também da estratégia metodológica que nós utilizamos, apresentar os resultados da pesquisa 2014, fazer uma análise comparativa do que nós encontramos em 2014 em comparação com o que encontramos em 2004 e, no final, em considerações finais, eu vou destacar algumas recomendações que nós apresentamos para o Executivo Federal, principalmente sobre como institucionalizar a gestão do conhecimento na administração pública. Bom, primeiro falar um pouco sobre a relevância do tema. O tema gestão do conhecimento, ele já é um tema abordado há 20 anos, tanto no mundo corporativo quanto no mundo acadêmico. Ou seja, o interesse pelo assunto começa em meados dos anos 90 e ele se mantém vivo até os dias de hoje. No início de setembro, eu participei do 15ª Conferência Europeia de Gestão do Conhecimento, que esse ano foi realizada em Lisboa, Portugal, e eu fiquei impressionado com a quantidade de trabalhos sobre o tema gestão do conhecimento que foram apresentados. Inclusive, havia uma linha específica de trabalhos na área de gestão do conhecimento da administração pública. Então, o tema continua sendo um tema de destaque no ambiente acadêmico e também nas organizações públicas e privadas interessadas em implementar a gestão do conhecimento, em especial para inovar, mas também para melhorar o desempenho organizacional. O segundo aspecto é que existem estudos empíricos que mostram que há uma relação entre práticas de gestão do conhecimento e resultados organizacionais. E essa relação de causa e efeito ela é muito importante, porque se gestão do conhecimento não gera resultados para a organização, fica difícil para a organização justificar os investimentos que são feitos em termos de tempo das pessoas, a energia das pessoas, os recursos financeiros alocados. Existem estudos que mostram que, de fato, há uma relação entre práticas de gestão do conhecimento e inovação, entre práticas de gestão do conhecimento e aumento da competitividade nas empresas. E o grande desafio de implementar a gestão do conhecimento na administração pública é a importância de mostrar que é possível, sim, gerar resultados positivos para as instituições públicas na prestação de serviços públicos graças à implementação da gestão do conhecimento. Eu costumo dizer que o cidadão ele não quer saber quantas práticas de gestão do conhecimento a organização que a gente trabalha implementou. Ele quer saber o seguinte: essas práticas de gestão do conhecimento estão melhorando a qualidade dos serviços prestados à população? Quer dizer, esse é o ponto de destaque. Gestão do conhecimento não pode, não deve, poder pode, mas não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Mas por que pesquisar gestão do conhecimento? Bom, a primeira justificativa é para saber o que mudou nesse período de 10 anos. Como eu disse, há 10 anos atrás nós fizemos uma pesquisa, queríamos saber o que mudou nesses 10 anos em relação à implementação, à institucionalização da gestão do conhecimento na administração pública. Queríamos também identificar o grau de externalização e formalização da gestão do conhecimento. E por que isso é importante? Quando a gente fala em grau de externalização e formalização, a gente está falando, evidente, daquelas organizações que já têm objetivos claramente definidos, já definiram uma estratégia, têm uma política, alocam recursos, têm uma unidade gerencial responsável pela implementação da gestão do conhecimento, implementam práticas ou iniciativas de gestão do conhecimento para alcançar os resultados e
fazem o acompanhamento e o monitoramento desses projetos, dessas práticas, para verificar se os resultados estão sendo alcançados ou não. Então, é muito importante porque, na literatura, a gente identifica trabalhos que mostram que aquelas organizações que têm um elevado grau de externalização e formalização, elas alcançam melhores resultados. Então, há um vínculo entre externalização e formalização da gestão do conhecimento e resultados decorrentes dessas iniciativas. Nós queríamos também conhecer o estágio e o alcance de implementação de práticas de gestão do conhecimento nas organizações. Então, nós apresentamos para as organizações 41 práticas de gestão do conhecimento e pedimos que elas manifestassem se aquelas práticas já estavam implantadas e qual é o alcance dentro da organização. Hoje nós não vamos apresentar o resultado dessa parte da pesquisa, nós vamos focar na parte de externalização e formalização. Uma outra justificativa para realizar a pesquisa é avaliar as experiências de implementação também de repositórios institucionais e de bibliotecas digitais. Nós queríamos conhecer como é que está essa questão dos repositórios e das bibliotecas digitais no governo federal, porque se trata de uma iniciativa bastante relevante, né? Muitas organizações ainda não contam com um repositório onde as informações relevantes estão num único local. E nós queríamos conhecer um pouco mais, então, sobre essa realidade. Queríamos também analisar o grau de maturidade da gestão, em gestão do conhecimento das organizações públicas. Por isso, nós aplicamos um segundo questionário para avaliar como é que está esse grau de maturidade em gestão do conhecimento. E, com base nos resultados, então, dessa pesquisa, nós queríamos apresentar recomendações para agilizar a institucionalização da gestão do conhecimento na administração pública. Ou seja, os estudos e pesquisas realizados pelo IPEA, na sua maioria, eles têm uma finalidade propositiva. Quer dizer, nós analisamos como é que o governo está lidando com um determinado tema, avaliamos políticas públicas, programas, e apresentamos recomendações sobre como o governo deveria estar tratando aquele tema. E foi exatamente esse o objetivo do nosso trabalho. Nós não queríamos apenas fazer um diagnóstico da situação atual, mas nós queríamos também apresentar recomendações sobre como o governo deve atuar no sentido de agilizar a institucionalização da gestão do conhecimento. Bom, a pesquisa é a mais ampla pesquisa já feita, nunca antes na história desse país. Vocês já ouviram essa frase, né? Bastante. Lá em Brasília era muito falada um tempo atrás, mas a verdade é que essa pesquisa é a pesquisa mais abrangente que já se fez sobre o tema gestão do conhecimento na administração pública federal. Nós fizemos uma pesquisa em 2004 com 28 organizações, essa segunda pesquisa com 81 organizações. As organizações pesquisadas foram 34 organizações do Executivo Federal que participaram da pesquisa em 2004, e neste ano nós tivemos 81 organizações, sendo que 76 da Administração Pública Federal, 67 do Executivo, 2 do Legislativo, 3 do Judiciário, e também participaram o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nós adotamos uma definição de administração pública que inclui apenas os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, por isso que o Ministério Público entra como a parte desse rol de organizações da administração pública federal. Das 67 organizações do Executivo Federal, 34 são da administração direta. Nós tivemos 7 fundações e autarquias, 9 agências reguladoras, 9 são empresas públicas e 8 são sociedades de economia mista. Me perguntaram, mas qual foi o critério que vocês utilizaram para definir essas organizações? E a resposta é muito simples. Nós fizemos um brainstorming, nós procuramos listar as organizações mais representativas do Executivo, Legislativo e Judiciário, da administração direta e indireta, e chegamos a um número de organizações, que é esse que eu apresentei, e, como vocês podem perceber, bastante representativo. Ou seja, com essa amostra, nós tivemos realmente condição de conhecer o que está ocorrendo nesses vários segmentos da administração pública federal. Bom, os respondentes. Quem são as pessoas que responderam? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na estratégia metodológica, mas a pesquisa foi respondida em equipe, ou seja, nós agendamos uma reunião com cada uma das organizações pesquisadas,
pedimos que elas formassem uma equipe com representantes da área de gestão de pessoas, tecnologia da informação, da área de planejamento, gestão de projetos, de processos, alguém da direção da organização, porque nós entendemos que, como o tema gestão do conhecimento é um tema multidimensional, ele diz respeito a várias áreas da organização. Então, nós queríamos que o questionário fosse respondido em equipe e houve, em média, 6,7 pessoas respondendo o questionário por organização. Tá? Então, nós vamos ver agora um pouco o perfil dessas pessoas que participaram respondendo o questionário. Ao todo, foram 497 respondentes, 6,7 pessoas por organização pesquisada, representando essas áreas que eu mencionei. É uma pesquisa para captar a percepção do gestor, do servidor público, sobre como o tema gestão do conhecimento está sendo tratado. Os respondentes, esses 497 profissionais, têm uma elevada experiência da administração pública. A maioria, 67%, trabalha há mais de 5 anos na organização. Além disso, 78% deles ocupam cargo em função comissionada, ou seja, são pessoas que estão em chefias intermediárias, ou em função de assessoria, ou em cargo de direção. Desses, 88% são servidores públicos de carreira, ou seja, são profissionais que têm um vínculo com a administração pública bastante forte. Além disso, 72% manifestaram ter algum tipo de familiaridade com o tema gestão do conhecimento, ou seja, participaram de palestras, de congressos, seminários, ou ouviram falar do tema em cursos de especialização, mestrado e doutorado. Então, nós tivemos um público, então, bastante qualificado em termos de tempo de serviço público, em termos de função que ocupam os cargos públicos, um público também com um grau de conhecimento do assunto também bastante elevado. Bom, qual foi a estratégia metodológica que nós utilizamos? Nós, em primeiro lugar, em dezembro de 2013, nós encaminhamos às organizações, ao todo foram aproximadamente 100 organizações, que nós enviamos um ofício convidando para participar da pesquisa. Nesse mesmo ofício, a gente solicitou que fosse formada uma equipe para nos receber e para responder o questionário de pesquisa. Nas reuniões que nós fizemos 89 reuniões, nós apresentamos o tema gestão do conhecimento, apresentamos também a pesquisa e o questionário de pesquisa e orientamos o preenchimento e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. As organizações tiveram um período de 60 dias para responder esse questionário, os 2 questionários, e sempre que tiveram dúvidas, entraram em contato conosco, que a gente pôde acompanhar o preenchimento do questionário. As respostas ao questionário elas foram feitas de maneira oficial, ou seja, por e-mail, eles encaminharam as respostas digitalizadas, e nós inserimos as respostas das organizações num banco de dados. Ou seja, eu trabalhei com uma equipe de, ao todo, 5 pessoas, a Verusca Costa, que coordenadora adjunta da pesquisa, 3 assistentes de pesquisa que me ajudaram bastante na realização das reuniões e na formação, na alimentação desse banco de dados. Então, nós tivemos, hoje nós temos um banco de dados com as respostas dessas organizações e, como eu disse, o objetivo não foi disponibilizar um link para que eles pudessem acessar esse link e responder eletronicamente o questionário, mas que eles encaminhassem para nós a resposta oficialmente e nós faríamos a inserção, como fizemos, do questionário de pesquisa, das respostas ao questionário de pesquisa. Bom, quais foram os resultados? O que nós encontramos nessa pesquisa de 2014? Os resultados, então, nós estruturamos de tal forma a mostrar a situação em relação, primeiro, ao que introduziu o assunto, o tema gestão do conhecimento, e o apoio que o tema tem nos diversos níveis da organização, qual é o grau de formalização, o processo de definição dos objetivos e aqueles mais recorrentes, qual é o escopo das iniciativas de GC, quais as áreas que implementaram ou implementam as iniciativas e os tipos de ações, quantos recursos estão sendo alocados, as ações que estão em curso, as ações que estão planejadas, quais foram os aspectos que facilitaram a implementação ou que facilitam a implementação da gestão do conhecimento, quais são os principais obstáculos,
Que resultado essas organizações já conseguem perceber e como é feito o monitoramento e o acompanhamento das iniciativas. Bom, o estudo mostra, basicamente, a existência de 3 grupos de organizações de acordo com o grau de externalização e formalização. Um primeiro grupo é formado por 48 organizações que estão ainda no estágio inicial, ou seja, não consideram a curto prazo a gestão do conhecimento como tema estratégico, ou ainda contam com iniciativas muito incipientes, ou não têm iniciativas. Então, a grande maioria das organizações estão nesse estágio. E aqui vocês veem, então, algumas dessas organizações que compõem esse grupo. Tá? Organizações bastante variadas, dos 3 poderes, estão nesse estágio inicial. Agora, é interessante destacar que algumas organizações que estão nesse estágio inicial estão trabalhando intensamente e, em questão de meses, com certeza já estarão no estágio mais avançado. Eu quero destacar aqui, por exemplo, o caso da Receita Federal. A Receita Federal, ela hoje já fez um diagnóstico do grau de maturidade, já elaborou um plano e já iniciou a implementação de um plano de gestão do conhecimento. Eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação onde o secretário da Receita Federal esteve presente durante todo o tempo. No final, fez perguntas. Toda a alta cúpula da Receita Federal estava presente e está apoiando essas iniciativas, inclusive instituindo uma área responsável na Secretaria pelo trabalho. Né? Eu brinquei na ocasião, falei, bom, eu não sei se eu deveria estar ajudando a Receita Federal, né? Porque a gente sabe que a Receita tem uma atuação importante na sociedade, mas o que eu percebo é que, mesmo como contribuinte, às vezes a gente não gosta de certas formas da Receita atuar, a gente sabe do papel importante que a Receita desempenha no Estado. E, na pesquisa, ela aparece no grupo 1, mas, graças à priorização da gestão do conhecimento na Secretaria de Receita Federal, em breve, eu creio que eles vão estar no estágio mais avançado, porque priorizaram o assunto. Então, ao todo, são 48 organizações. Bom, nesse grupo 1, isso, nós vamos comentar assim no agregado. O legislativo, o questionário foi respondido no Senado e na Câmara dos Deputados. Né? As 2 organizações têm experiências interessantes, e o que caracteriza as duas é um problema que nós temos na administração pública, que é a descontinuidade administrativa. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados já teve um estágio bem mais avançado, com várias iniciativas, mas, em função da descontinuidade administrativa, houve uma interrupção em várias iniciativas. E o mesmo ocorreu com o Senado. Então, isso a gente observou na pesquisa. Organizações que, no início, no final dos anos 90, eram referência em gestão do conhecimento, deixaram de ser por conta dessa descontinuidade administrativa. Okay? Muito bem, então, no grupo 1, quem é que está apoiando essas iniciativas? Bom, embora haja uma percepção de que gestão do conhecimento é um tema importante, boa parte das iniciativas são ações isoladas, ou seja, existe uma diferença entre considerar o tema importante e, de fato, fazer alguma coisa concreta no sentido de implementar a gestão do conhecimento. Então, a gente percebeu isso nesse grupo 1. As iniciativas se limitam em escopo ao nível departamental e ocorrem sem apoio explícito da alta administração. Ou seja, as iniciativas são decorrentes de pessoas que ocupam cargos em chefias intermediárias, que têm algum contato com o assunto e começam a implementar iniciativas sem necessariamente ter o apoio da alta administração. As iniciativas normalmente partem da área de recursos humanos, no caso do grupo 1, 30%, biblioteca, 29%, e TI, 21%. 73% das organizações não possuem uma estratégia explícita de gestão do conhecimento. Ou seja, elas estão implementando práticas, mas quando a gente pergunta, bom, mas qual é o objetivo da implementação dessas práticas? Qual é a estratégia que vocês definiram? Bom, nós não temos estratégia definida ainda, no caso, 73% das organizações. Os objetivos mais recorrentes nesse grupo 1
91% das organizações, gestão do conhecimento ainda é discutido de uma maneira muito vaga, abstrata e não está formalizada. Tá? Então, essa é a realidade dessas 48 organizações que compõem o Grupo 1. As poucas organizações que já têm algum tipo de objetivo de ser definido concentram-se em processos de identificação, organização, registro e compartilhamento do conhecimento. E a gente vê um destaque muito grande à gestão de documentos e gestão da informação, o que revela um grau de maturidade ainda bastante iniciante em relação à gestão do conhecimento. Bom, qual é o escopo das iniciativas no Grupo 1? Que áreas e tipos de ação? Não existem iniciativas de GC em 27% das organizações. Em 41% das organizações, as práticas estão ainda em fase de estudos ou planejamento ou implantação. Eles não estão num estágio onde já estão obtendo resultados com essas iniciativas. E somente 31% das organizações têm iniciativas em fase parcial de utilização. Bom, quais são os obstáculos que essas organizações apontaram para implementar a gestão do conhecimento? Primeiro, baixa compreensão sobre gestão do conhecimento da organização. Como o tema ainda é pouco disseminado, pouco discutido, as pessoas não sabem o que é a gestão do conhecimento, e isso ajuda a explicar a situação que esse Grupo 1 se encontra. Dificuldade para capturar o conhecimento não documentado, falta de tempo para compartilhar conhecimento concretamente na rotina diária, falta de incentivos para compartilhar conhecimento e gestão do conhecimento, a última, e da informação não é uma prioridade de governo. Muito bem. Os principais resultados observados, nenhuma organização apontou resultados específicos de GC, havemos apenas menção aí a iniciativas relevantes, mas não associadas diretamente à gestão do conhecimento. O Grupo 2 já é um grupo com 21 organizações que estão no estágio intermediário, e aqui já há um nível de comprometimento com o tema bem mais razoável, ou seja, as organizações têm iniciativas de curto prazo sendo implementadas e já há um comprometimento mais elevado com o tema. As organizações são essas, entre elas nós temos aí a INAP, o IPEA e outras organizações. Nessas organizações, gestão do conhecimento já é vista como um tema estratégico para 55% dessas organizações. Em 62% das organizações, a iniciativa de introduzir GC partiu da alta direção, então a alta direção já tem desempenhado um papel importante. Apesar de ser definida como prioritária para a maioria das organizações, apenas 10% das organizações está disseminando essa estratégia de gestão do conhecimento. 76%, existe em 76% das organizações uma área ou grupo responsável pela implementação da gestão do conhecimento. A alta administração introduziu o GC em 62% das organizações. Em 57% dessas organizações existem programas, políticas e estratégias de gestão do conhecimento por escrito. Então, aqui a gente já percebe que o grau de formalização e externalização já está mais avançado. Quer dizer, a alta administração já assumiu o papel de institucionalizar a gestão do conhecimento de uma forma mais intensa. Nesse grupo, no Grupo 2, ainda há uma certa dificuldade em definir os objetivos de gestão do conhecimento. Existem objetivos formalizados em 55%, mas em 30% das instituições de uma maneira ainda muito vaga, muito abstrata. Os objetivos, de uma maneira geral, as iniciativas de GC estão, em sua maioria, na fase inicial de implementação. Merecem destaque as iniciativas na área de gestão de recursos humanos, o que já mostra um certo grau de maturidade em gestão do conhecimento. Persistem ainda práticas ligadas à gestão de informações, o que ainda revela um grau de maturidade baixo. Então, como eles estão no estágio intermediário, eles já têm iniciativas de gestão de documentos, gestão da informação, que revelam um baixo grau de maturidade, mas já tem algumas iniciativas na área de gestão de pessoas. O que facilitou o trabalho nessas organizações do Grupo 2? Acesso a recursos bibliográficos, impressos eletrônicos, acesso a consultores, troca de experiência com outras organizações foram alguns dos aspectos citados. Tá? O Grupo 3, que é o terceiro e último grupo, é um grupo, então, constituído por apenas 5 organizações, onde gestão do conhecimento faz parte das prioridades estratégicas. A alta e a média administração
veem o tema como um tema relevante, um tema importante. Os demais colaboradores também compartilham com essa visão, e as iniciativas de GC estão sendo implementadas de diversas formas. Tá? Aqui nós temos, basicamente, o Banco do Brasil e organizações do setor de energia, Eletronorte, Eletrosul, Furnas e Petrobras. Então, o que chama a atenção aqui é como as organizações do setor elétrico têm priorizado o tema, além do Banco do Brasil e Petrobras, que já apareciam em 2004 como organizações que estavam nesse grupo 3. Bom, quem é que está apoiando? No caso das organizações do grupo 3, as iniciativas foram introduzidas ou pela alta administração ou pelo diretor e equipe de recursos humanos. Embora algumas iniciativas já estejam bem consolidadas, a maior parte das iniciativas de GC desse agrupamento encontra-se na fase parcial de utilização também. As áreas mais avançadas, recursos humanos, tecnologia da informação e centro de documentação, nós temos que a formalização e os mecanismos para o gerenciamento das iniciativas de GC parece estar bem avançada em todas as organizações. Observa-se a existência de uma área ou grupo de pessoas com responsabilidades e objetivos definidos em termos de gestão do conhecimento. Essas organizações contam com mecanismos de controle, como programas, políticas e estratégias por escrito. Os objetivos mais recorrentes estão relacionados aí com... eles têm objetivos formalizados, bem claros, e os resultados, ao ser alcançados, também estão bem claros para essas organizações. Os objetivos têm a ver com a preservação do conhecimento organizacional, compartilhamento do conhecimento, integrar a GC a processos de trabalho, aprendizagem, inovação, e também aparece muito o desenvolvimento de competências. Observa-se que nos objetivos estão focados principalmente em práticas de gestão de pessoas, o que revelam um grau de gestão do conhecimento já mais avançado. E também, em segundo lugar, aparecem iniciativas baseadas na área de TI e gestão de conteúdos. Bom, nessas organizações há uma participação da alta administração e também aquelas pessoas envolvidas com o planejamento estratégico participam desse trabalho de definição de estratégia de gestão do conhecimento. Existem equipes multidisciplinares trabalhando com isso, com o tema, com a finalidade de definir os objetivos. A alta e média administração participam das iniciativas e comitês estratégicos também. Recursos são alocados regularmente na iniciativa de gestão do conhecimento. E entre as iniciativas citadas se destacam essas que vocês veem no slide. Universidade corporativa, portais, comunidades, mapeamento do conhecimento, mentoring, narrativas, inteligência competitiva. E essas organizações relatam como resultados a retenção do conhecimento, o que é um aspecto importante, porque nós sabemos que esse é um grande problema relacionado ao conhecimento na administração pública. Ou seja, um grande número de pessoas nos próximos anos poderão se aposentar, e no âmbito federal, na administração pública federal, pouco tem se feito no sentido de reter esse conhecimento. Além disso, destacam também a maior qualificação da força de trabalho, melhor acesso e uso de inovações, maior compartilhamento do conhecimento, mapeamento, organização e retenção e disseminação de conhecimentos críticos, redução de retrabalho, processos mais simplificados, agilidade na tomada de decisões e também a sedimentação de uma cultura de inteligência organizacional. Os principais facilitadores, no caso do Grupo 3, são esses que vocês veem aí. Programas de capacitação aparecem em primeiro lugar, mas tem também esses outros aspectos. Ter acesso a consultores, sistemas de informática que servem de suporte. Esse Grupo 3 também faz o monitoramento dos programas e trabalham com alguma forma de feedback escrito ou verbal. Tá? Esses são alguns aspectos avaliados, vocês vão perceber que a maioria deles estão relacionados a aspectos de gestão de pessoas. Tá? Há poucos indicadores para avaliar outros resultados que não esses de gestão de pessoas, o que mostra que a prática de utilizar indicadores de desempenho ainda não é muito presente, até mesmo nesse grupo mais avançado. Tá? Bom, as demais organizações do Ministério Público também estão num estágio bem inicial. Tá? O Tribunal de Contas da União, apesar de ter isso no seu planejamento estratégico, está também num estágio inicial de institucionalização da gestão do conhecimento, assim como, no caso do sistema do Operador Nacional do Sistema Elétrico, eles já estão num estágio intermediário. Tá?
Resumidamente, que o nosso tempo já está se esgotando, uma análise comparativa das organizações que responderam o questionário em 2004 e responderam o questionário em 2014 mostra, ao todo foram 18 organizações, que são essas que vocês estão vendo aqui, mostra que realmente o cenário que nós encontramos em 2014 é muito parecido com o cenário encontrado em 2004. Tá? Pouca coisa mudou. Tá? Aqui vocês têm alguns desses resultados mostrando essa situação, mas o que eu queria destacar é que o cenário é muito semelhante. Né? E a pergunta é, bom, por que pouco mudou em 10 anos? Pouco mudou em 10 anos porque, nesse período, não houve a implementação de uma política de gestão do conhecimento ou um plano de gestão do conhecimento que servisse, por exemplo, para todo o Executivo Federal. Então, as iniciativas de gestão do conhecimento ficaram muito no nível das instituições. Nos anos 90, por exemplo, o governo federal instituiu o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade e o Programa Qualidade e Participação na Administração Pública. Então, gestão da qualidade foi implementada em muitas organizações públicas porque houve uma política nesse sentido e um programa nesse sentido. Isso não aconteceu na área de gestão do conhecimento. Para terminar, eu queria destacar algumas recomendações que nós apresentamos para agilizar a institucionalização da gestão do conhecimento na administração pública federal. Bom, em 2005, nós já havíamos proposto uma política de gestão do conhecimento para o Executivo Federal. Essa política não entrou na agenda do governo e ela continua sendo importante na nossa avaliação. Nós sabemos que já existem políticas no âmbito de São Paulo e Minas, mas no âmbito federal isso não ocorreu. No estudo de 2005, nós já propusemos, quer dizer, a pesquisa foi feita em 2004 e publicamos em 2005, nós já havíamos proposto várias ações, que também poucas delas saíram do papel, são essas que vocês estão vendo aí. Tá? Em 2014, nós estamos propondo que as recomendações feitas em 2005 sejam observadas, e, mais do que isso, nós estamos propondo, então, que seja feito um esforço de a Presidência da República, por meio da Casa Civil, institucionalizar uma política e um programa de gestão do conhecimento, tornando mandatório a toda a administração pública federal, a todo o Executivo Federal, a implementação da gestão do conhecimento. Então, de todas as iniciativas propostas, com raras exceções, elas não foram colocadas em práticas. Tá? Então, não houve um avanço significativo. Nós entendemos que há motivos para comemorar na medida em que essas organizações que estão no estágio intermediário e as que estão no estágio avançado já estão apresentando resultados significativos, mas há um motivo de preocupação, que é o fato da grande maioria das organizações, 48 organizações, estarem ainda no estágio bastante inicial. Nós entendemos que gestão do conhecimento está intimamente ligada à excelência na gestão pública. Então, para que nós tenhamos a excelência em gestão pública, para que consigamos melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, é fundamental que a gestão do conhecimento seja institucionalizada na administração pública. E a preocupação é que a grande maioria das organizações pesquisadas ainda estão num estágio bastante inicial. Então, é muito preocupante que essas organizações estejam nesse estado. Tá? Bom, então, o que nós podemos afirmar é que a situação realmente pouco mudou, porque falta o quê? Uma priorização. Isso não entrou na agenda, não só na agenda teórica, mas na agenda prática do governo. E os avanços observados foram avanços de iniciativas isoladas no âmbito organizacional, como eu disse anteriormente, em função da inexistência de um programa, por exemplo, como o GES-Pública. Então, as recomendações que nós apresentamos no estudo de 2014 é observar aquelas diretrizes já propostas no estudo de 2005, da pesquisa realizada em 2004, acelerar o processo de aprendizagem por meio de intercâmbio das organizações que estão no estágio mais avançado com aquelas que estão em estágio inicial e também com organizações de outros países, tratar o tema de forma estratégica, vinculando ele a um programa da Casa Civil da Presidência, determinar a adoção expressa da gestão do conhecimento em toda a instituição, a inclusão do programa no Plano Plurianual 2016-2019, e nós entendemos que, dessa forma, o Executivo Federal poderá agilizar a institucionalização da gestão do conhecimento.
Caso contrário, a tendência é a gente ter uma outra década perdida. Ou seja, se não houver uma política e um programa para todo o Executivo Federal, a tendência é que as iniciativas continuem no nível organizacional e, como nós observamos nos últimos 10 anos, a tendência é que nós não consigamos avançar aí na institucionalização da gestão do conhecimento. Bom, era isso que eu tinha a apresentar. Quero agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado e estarei à disposição depois para eventuais perguntas e esclarecimentos. Obrigado.